sobre esses remédios naturais, porque eles são os verdadeiros remédios naturais. A gente já conversou sobre o principal deles, que é a confiança no poder divino, a promessa de Deus em João 10:10, que eu vim para que tenham vida, tenham abundância. Esse é o nosso objetivo, em mostrar para todos aqui quais são as ferramentas que Deus nos deu para que tivéssemos realmente, entrasse realmente essa vida de abundância. Em Êxodo 15:26, forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando as suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno que os cura, que cura vocês. Esse texto foi escrito para o povo de Israel quando estava saindo do Egito. Eles tinham vivido numa terra que não era deles, numa terra de pecado, numa terra de engano, e tinham se deixado levar pela cultura local, pelos ensinamentos locais, e tinham se envolvido naquilo e se distanciado de Deus, se distanciado da pureza da vida com Deus. E Deus vai lá então e os tira de lá e diz: eu vou levar vocês para uma terra, para a terra prometida. Se vocês ouvirem e obedecerem o que eu estou dizendo, eu vos ensinarei o que é estar na minha presença, o que é estar na terra prometida comigo. E se vocês guardarem isso, nada daquele sofrimento que vocês viram no Egito, que vocês vivenciaram no Egito, vai acontecer com vocês. Isso aconteceu lá no povo de Egito, mas se refere a nós hoje, porque nós também vivemos em uma terra de pecado, de engano, nós também estamos envolvidos muitas vezes na cultura local, muitas vezes temos dificuldade de discernir o que é certo, errado, o que é de Deus e o que não é. E Deus também nos prometeu nos conduzir à terra prometida, que não é o Estado de Israel, como a gente conhece hoje, mas sim o céu, sim a terra prometida, essa terra renovada, sem pecado, para que possamos viver na sua presença eternamente. E assim como o povo de Israel viveu os 40 anos no deserto, tentando aprender a andar com Deus, essa promessa também se refere a nós hoje. E o que eu acho mais fabuloso desse texto é que, apesar de estar uma advertência, nós devemos obedecer a Deus ali, obedecer às suas ordenanças, Deus diz para nós: eu vou nos ensinar, eu vou nos conduzir. É Deus que nos habilita e nos ensina a cada passo, cada aprendizado, que nos dá o discernimento, que nos faz entender a sua vontade e entender o que é estar na sua presença. O que Ele pede de nós é que a gente preste atenção nele, que a gente escute o que Ele fala, e a gente já falou sobre isso na última vez que a gente esteve aqui. E não adianta só escutar, né? Se a gente escuta e não dá ouvidos e não faz aquilo que a gente aprendeu, é a mesma coisa que não ter dado ouvidos, e por isso então a obediência e a atenção estão juntos. Mas o mais bonito disso é que Deus nos ensina. E qual é o resultado do esforço de Deus em nos ensinar o caminho e nos mostrar como ver ao lado dele? Está ali no final: eu sou aquele que cura vocês. E aí a gente entende porque Deus veio para nos dar uma vida de abundância. O Provérbios diz: a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado. Não é só a lei dos 10 mandamentos, muitas vezes a gente se foca nos 10 mandamentos. Mas todas as leis que regem o universo são leis divinas, são leis outorgadas por Deus. E infringir as leis naturais é a mesma coisa que infringir as leis morais. Quando eu não respeito as leis naturais, quando eu não duro o direito, por exemplo, é a mesma coisa que eu estar adulterando, que eu estar roubando, que eu estar assassinando. Porque a Bíblia não diz que quem infringir uma lei infringe todas. E a gente entende então por que não existe nenhum santo sequer, todos são pecadores. Porque quem de nós aqui pode dizer que respeita todas as leis naturais? Que come bem, dorme bem, se exercita bem, vive e se controla bem o estresse, se relaciona bem com as pessoas, tem uma vida plena, abundante e regular. Não existe um perfeito sequer. E por isso que o perfeccionismo acaba ficando sem sentido, né? Porque não adianta nós nos esforçarmos para ser perfeitos. O que a gente tem que se esforçar é o que diz aqui em Êxodo 15, né? Se esforçar para prestar atenção em Deus e
e seguir os ensinamentos que eles nos dão a cada momento, a cada dia. E em Salmo 105:37, então complementa. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Ou em outra versão, não houve um enfermo sequer, um só enfermo. É interessante a gente pensar que eles estavam no deserto, comendo mal, bebendo mal, cheio de restrições. Depois de 40 anos, os calçados não gastaram, os homens não gastaram, eles não ficaram doentes. Isso é sobrenatural, isso realmente é um poder divino atuando na vida deles. E se Deus fez isso lá no povo de Israel, a gente pode fazer um paralelo entre o povo de Israel e sua jornada à Terra Prometida com a nossa jornada hoje, certamente essa promessa também vale para nós hoje. Também podemos viver uma vida abundante, uma vida de poder chegar ao final e dizer assim, passamos por ela sem ter um enfermo sequer, cheios de saúde. Essa é uma promessa fabulosa. Em seus milagres, o Salvador revela o poder que está continuamente operando em favor do homem, para manter e curar. Por intermédio de agentes naturais, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, construir e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde, mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo o poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura. Vamos entender um pouco mais esse texto, vocês vão ver. Eu já falei antes aqui sobre os remédios naturais e os sobrenaturais. Quais são os remédios, os agentes naturais que vocês entendem estão agindo nesse momento que uma pessoa que imediatamente começa a agir agentes naturais? Quais são os agentes naturais que começam a agir quando a gente fica enfermo ou quando a gente sofre um acidente, alguma coisa? Imunológico. Sistema imunológico, perfeito. O agente natural que começa a agir imediatamente é o nosso próprio corpo. O Criador do homem organizou uma maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa, sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Quando a gente entende esses textos, a gente começa a entender um pouco mais o que a gente vai falar logo a seguir. E por que da necessidade de cooperarmos e obedecermos. Quando eu estudei fisiologia, eu fiquei fascinado com a perfeição do nosso organismo. Nós fomos criados por Deus de uma perfeição tamanha que a gente não precisa pegar câncer, a gente não precisa pegar Covid, a gente não precisa pegar AIDS, o nosso corpo tem capacidade de impedir qualquer doença, de impedir qualquer enfermidade, qualquer infecção, inclusive de impedir o envelhecimento. Todos os mecanismos necessários para nos prover uma saúde plena estão em nossas células. Mas por que a gente fica doente? Por que a gente envelhece? Por que a gente pega infecção? Por causa do pecado. Porque o nosso código genético já está alterado, as nossas células não funcionam plenamente. E por isso a gente acaba ficando suscetível a doenças. Mas a gente falou na outra palestra sobre o chá da árvore da vida, né? E a gente entende que Deus nos suplementa, e por isso que Deus age e é um comunicador de vida. Porque aquilo que o nosso corpo não faz mais, ele ainda é capaz de restaurar-nos. Mas nosso corpo tem potencial, os agentes naturais estão nas nossas células. E quando nós cooperamos com Deus, quando nós cooperamos seguindo, isso fortalece. Isso nos fortalece e a saúde é muito mais. E aquela promessa então do povo do Egito que vocês não sofrerão, que nós não sofreríamos as doenças que o Egito sofreu, ela se torna mais verdadeira. No sexto livro segue dizendo: deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural quer espiritual, é pecado. E que a fim de receber suas bênçãos, eles devem ser confessados
e abandonado. Isso não é muito difícil de entender, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia isso. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que fizeram você. Eu faço cirurgia bariátrica, então às vezes chegam os pacientes com cirurgia bariátrica, aí o paciente chega lá, obesa morta, o MC adequado, tem indicação de cirurgia, a gente começa o protocolo para fazer os exames pré-operatórios, depois levar a cirurgia e fazer o tratamento da obesidade, tratamento cirúrgico da obesidade. Mas toda vez que eu atendo uma paciente na primeira consulta, eu deixo ela bem claro que a obesidade é uma doença crônica, que a cirurgia realmente é muito eficaz, como todos os tratamentos, né? A obesidade cada vez mais sabe que é uma doença multifatorial e os tratamentos também são multifatoriais, nenhum deles é 100% adequado, normalmente a gente tem que fazer vários tratamentos ao longo da vida. Mas eu explico para ela o seguinte, para os pacientes o seguinte, que se a pessoa não entender que ela tem que fazer uma mudança de estilo de vida, que a vida após a cirurgia tem que se tornar uma vida de magro, ela vai ter que fazer mais exercício, ela vai ter que controlar a comida, ela vai ter que controlar o estresse, vai ter que controlar a compulsão alimentar, vai ter que fazer tudo diferente do que ela faz hoje e aproveitar aquela ferramenta que é a cirurgia, que vai fazer ela emagrecer rápido e vai dar condições a ela fazer exercício, condições a ela ter uma vida melhor. Em 2 anos, ela vai voltar a engordar e vai voltar a ficar presa. E já perdi alguns pacientes, porque eu não, mas como assim eu posso voltar a engordar? Assim, porque a cirurgia ela foi muito eficaz e muitas vezes para o obeso mórbido, ou talvez na maioria das vezes o obeso mórbido é o melhor tratamento, com certeza. É muito difícil uma pessoa que tem que perder 40, 50, 60 quilos, perder peso adequadamente de forma saudável. Sem a cirurgia vai levar alguns anos, talvez. Não vai ter resiliência para isso, a cirurgia é uma ferramenta que ajuda muito mais rápido a perder esse peso. Contanto, se a pessoa não mudar o estilo de vida, se ela não abandonar aquilo que a fez ficar doente inicialmente, ela volta a ficar doente. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: estamos dispostos a abandonar aquilo que nos faz doente? O Espírito de Profecia tem um capítulo que fala só sobre que Deus não desperdiça milagres. E tem lá um texto que fala o seguinte, que a pessoa está com dor de estômago, e aí por gastrite, e aí porque ela come mal, e ela vai lá e ora para Deus a curar. Deus vai curar essa pessoa? Porque se cura, ela vai entender que ela pode continuar sendo glutona, comendo mal, e aí a transformação de vida, a disciplina, a resiliência, o cuidado para o corpo se perde porque ela se acha que está certo comendo mal, porque Deus já está abençoando. Então Deus não desperdiça milagre, até por isso seria prejudicial para ela. Então Deus não vai curar uma pessoa, ela tem que aprender primeiro a abandonar aquilo que a faz doente. E aí por isso que o texto diz aqui, né, deve ser confessado e abandonado, a gente tem que entender aquilo que nos faz doente, para que a gente possa abandonar aquilo, mudar a nossa vida, e assim a gente poder ter a cura plena. O que nos tranquiliza em tudo isso é que Deus é um Pai amoroso e entende nossas limitações. E muitas vezes Deus nos abençoa, mesmo e graças a Deus que Deus nos abençoa, que Deus nos abençoa sem merecermos. E muitas vezes nos dá saúde, mesmo a gente fazendo as coisas erradas. Eu lembro uma vez que nesse processo de aprendizado com Deus, eu fiz uma péssima oração. Eu falei para Deus, eu quero melhorar a minha saúde, quero melhorar os meus hábitos, então o Senhor pare de me abençoar naquilo que eu tenho que mudar, porque senão eu não vou nunca mudar. Não tinha algo que eu comia, nunca me fazia mal, no dia seguinte começou a me fazer mal, nunca mais consegui comer. Deus vai nos ensinando, eu não fazer mal porque era uma bênção divina. Deus me mantinha saudável mesmo tendo um mau hábito. Mas à medida que a gente se coloca à disposição de Deus e começa a ficar atento ao que Ele diz, Deus vai mostrando o caminho para nós, vai nos mostrando abandonar aqueles velhos hábitos, abandonar aqueles enganos, aqueles erros, para nos dar discernimento daquilo que é bom. Ele nos ensina.
A cada passo Ele nos ensina. E aí nós vamos alcançando cada vez mais saúde, cada vez mais energia, cada vez mais felicidade, cada vez uma vida mais abundante, como é a promessa de Deus. E essa introdução é para introduzir o que realmente é a mensagem de hoje, que é o biorritmo, o relógio biológico, a lei de Deus impressa nas células. Eu falei para vocês na última vez que eu estive aqui que nós vamos falar de todos os remeios naturais. O primeiro, confiança em Deus, a gente falou da última vez. Hoje nós vamos falar dos outros 6 e vamos deixar a alimentação para a próxima vez que viermos aqui. E nós vamos entender hoje por que esses 6 remédios realmente são os verdadeiros remédios naturais. Porque eles atuam diretamente no nosso organismo, eles regulam o nosso organismo. O relógio biológico, cada vez mais se fala do ciclo circadiano, do relógio biológico, cada vez mais se entende que o nosso corpo é programado para seguir um ciclo natural. E quando a gente respeita esse ciclo natural, quando a gente respeita esses limites, quando a gente respeita e usa esses remédios que ajudam a regular esse nosso organismo, nós temos mais saúde. Nós temos que lembrar que Deus tanto é autor das leis físicas quanto é da lei moral. Sua lei está escrita no seu próprio dedo, em cada nervo, em cada músculo, em cada faculdade que comprou o homem. Colossenses diz o seguinte: antes de tudo que já existia, por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem de harmonia. Na versão inglesa, ali no final diz, tudo se mantém junto graças a Ele. E é interessante, olha que interessante, essa proteína aí, que tem um formato de cruz, se chama laminina. Ela está na lâmina própria da célula, ela compõe a parede celular. É interessante, eu não gosto muito dessas comparações que às vezes parecem um pouco forçadas, mas é interessante a gente pensar, isso na internet vai aparecer isso aí, a relação que se faz, que a proteína que mantém a parede celular íntegra. Se tirar ela, não há integridade celular, não tem célula, não tem organismo vivo, tem formato de uma luz. E lembra o Criador e quem fez, a assinatura de quem fez todas as coisas. Então é interessante quando a gente pensa isso, é uma coincidência ou é uma assinatura? Aí você decide. Mas é interessante que tudo se mantém. Quando a gente pensa que Deus, e aí quando falamos que Deus que está dentro de nós, quando a gente pensa que Deus é onipresente, e Ele é onipresente significa que Ele está em todos os lugares, em qualquer tempo, Ele está aqui junto de nós, Ele está dentro de nós, Ele está em qualquer lugar. Não existe lugar onde Deus não esteja presente. E quando a gente lê a mensagem que tudo ocorre pela sua energia, pela sua ação, nós começamos a entender que realmente tudo se mantém pelo seu poder e tudo ocorre graças a Ele. Em relação ao ciclo circadiano, em 2017 o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi para esses 3 pesquisadores que estudaram o ciclo circadiano. E a partir daí, existem cada vez mais pesquisas que mostram o efeito desse ciclo circadiano no nosso organismo. E aqui tem um gráficozinho que vai mostrando aí, à medida que as horas do dia vão passando, os hormônios sobem e descem, sempre em ciclos. E esse ciclo, então, ele é meio constante em relação ao ciclo circadiano. E existe esse ciclo ele vai variar conforme a luz solar. E é interessante que esses pesquisadores eles botaram alguns indivíduos num laboratório e aí começaram a testar o efeito da luz solar, da claridade desses indivíduos. E aí eles botaram lá 12 horas claro, 12 horas escuro, então usavam os hormônios e viram o ciclo. E aí eles botaram 8 horas, 6 horas, 4 horas, 2 horas claro, 2 horas escuro. E o ciclo hormonal subia e descia conforme o período claro e o período escuro. E não importava se eles estavam acordados ou dormindo, fazendo algo ou não. O que importava é se estava claro ou se estava escuro. Então o ciclo biológico ele é inexorável, ele vai acontecer por conta de estarmos de dia ou estarmos de noite, depende
das nossas ações, né? E aí ele vai regular todas as funções do nosso organismo, a forma que nós absorvemos o alimento, a forma que nós produzimos energia, a forma que nós armazenamos essa energia, a forma que nós distribuímos essa energia, a nossa mobilidade, a nossa força, tudo vai depender desse ciclo biológico, desses hormônios, desses neurotransmissores, desses neurohormônios que vão atuar em todo o nosso organismo e que vão equilibrar e organizar toda a nossa fisiologia, todo o nosso metabolismo. E muitas das doenças que temos hoje, muitas das doenças metabólicas que temos hoje, se devem ao desrespeito a esse metabolismo. Nosso corpo funciona como se fosse uma orquestra. Várias células, vários sistemas trabalhando em conjunto em uma harmonia. E o grande gerente, então, o grande regente, então, é a luz solar. E é interessante como a gente ignora esse fato, e como a gente, às vezes, não presta atenção. Você já deve ter escutado assim, que quem tem sono tem que se expor ao solar no meio-dia, que a exposição solar não é só a vitamina D, tem vários outros fatores. Mas, na verdade, se a gente for prestar atenção, eu botei aqui esse gráficozinho da luz solar, a luz de manhã é mais amarelada, mais inclinada, ela vai ficando cada vez mais clara, mais branca, o ângulo vai mudando, a noite vai amarelar de novo. E é interessante que o nosso corpo reage a esse ciclo de luz. E por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, ela deveria se expor mais ao sol próximo do meio-dia, para o corpo saber que ela está realmente acordada e produzindo todos os hormônios plenamente do dia, mas ali deveria se expor também à luz do pôr do sol. Porque olha que interessante, quando o nosso corpo, quando nós vemos o pôr do sol, que o nosso corpo começa a presenciar essa inclinação maior do sol, a luz mais amarelada, começando a escurecer, diminuir a intensidade, o nosso corpo começa a diminuir os hormônios do dia e a aumentar os hormônios da noite. Tem gente aí que já fica pensando essas coisas em internet, já viu da melatonina, a pessoa fala de melatonina, vende melatonina, usa melatonina, mas a melatonina começa a ser produzida nessa hora. Quando a gente começa a ver o pôr do sol, quando a luz começa a inclinar e amarelar, começa a aumentar a produção da melatonina. 2 a 3 horas depois, ela já está no nível adequado para o sono, 4 horas depois ela está no seu pico máximo. O que a gente faz no dia a dia? A gente trabalha, eu sou cirurgião, né? Então às vezes acontece que eu saio de noite e saio de noite de casa, chego no hospital, começo a operar, no inverno, por exemplo, eu chego no hospital 6 h 7 horas, começo a operar, não vi o sol. Aí eu opero até umas 7, 8 da noite, saio e não vi sol, né? Eu passei só na luz artificial. Aí chego em casa, luz branca, aí vai dormir, como é que dorme? Eu tenho sono, eu tenho que tomar um remedinho para ajudar a dormir. Não tem como dormir, o corpo não se prepara para o sono. Eu tenho sono, eu acho que ansiedade, eu acho que eu vou tomar um remedinho. Aí vai lá, recebe um benzodiazepínico lá, aí toma lá o Rivotril, toma lá sei lá o quê, e aí começa a tomar remédio. Eu vou comprar melatonina, porque melatonina é natural. Não, gente. Vamos respeitar o remédio natural. Qual é o remédio natural? O verdadeiro remédio natural para regular o sono é o solar. A gente se expõe ao pôr do sol, vê a luz amarelando, em casa, desliga o eletrônico, televisão, celular, tudo, que a luz é azul, e mesmo que bote a luz amarelada lá, e por isso, inclusive, os celulares hoje tem a luz noturna que é mais amarelada, por conta do prejuízo que dá ao ciclo do sono, e aí os empresas foram obrigados a fazer isso para se isentar da responsabilidade e da indenização. E aí trocar as luzes da casa por luzes amarelas e mais fraquinhas para simular o pôr do sol. E aí o organismo vai entender, está na hora de dormir, vou começar a diminuir os hormônios do dia, vou começar a relaxar, vou começar a aumentar a melatonina, vou começar a aumentar os hormônios da noite. E aí quando chega a hora de dormir, a gente consegue dormir. Nosso corpo é programado para funcionar assim. Mas aí a gente vai lá na origem e não respeita os remédios naturais, não respeita as leis biológicas e quer um resultado diferente. Nosso corpo não vai dar um resultado diferente. Se a gente está no meio do dia com uma luz branca, clara, nosso corpo está entendendo que é meio-dia, ele não vai dormir ao meio-dia. Ao meio-dia ele quer trabalhar.
Agora, se a gente está no pôr do sol, se a luz está enfraquecendo, ele vai entender, está na hora de descansar, está na hora de repousar. E ele vai nos preparar para o sono. Então, a luz solar é muito importante. E a luz solar, a claridade é o que regula o ciclo circadiano, como eu falei. Eles botaram os sujeitos no laboratório para... E mudavam a luz clara para escura em 2 horas e o ciclo hormonal mudava em 2 horas. Independente de eles estarem em pé, dormindo, acordados ou fazendo algo no escuro ou na claridade. Mesmo dormindo, se tinha luz, já começava a mudar os hormônios. E aí, isso é outro problema para quem vive na cidade grande, né? Onde eu moro lá, se eu deixar a janela aberta, fica claro dentro do quarto a noite inteira. Aí eu tenho que fechar toda a janela. Eu já cheguei a botar, no lugar que eu morava no Rio de Janeiro, chegou a botar aquelas cortinas blackout para ficar bem escuro. Porque o ideal do quarto é ficar bem escuro. E uma vez eu estava pregando na igreja essa mensagem, e aí uma pessoa que trabalhava à noite, ela questionou, mas como é que eu faço se eu trabalho à noite? A mesma coisa, se trabalha à noite e vai dormir de manhã, tem que fazer o ciclo biológico funcionar ao contrário, tem que escurecer o quarto, tem que chegar em casa, estar no ambiente mais amarelado e mais escuro, para que possa fazer a transição hormonal e para dormir no escuro e no silêncio maior que puder, para poder ter um sono relaxante, um sono realmente restaurador. O ideal é realmente um fluxo natural. E é interessante quando a gente pensa nas estações, né, que às vezes a gente tem noites maiores, noites menores, né, mas se a gente for olhar o nível de atividade que a gente tem, o nível de energia que a gente tem, também flutua conforme a estação, né. Então, assim, mesmo o nosso corpo vai se adaptando às estações, vai mudando isso e ajustando os hormônios para que funcione conforme a luz e a luz então abrange a gente. Eu já tenho uma dica durante a meditação, se alguém tem isso aqui, já sabe fazer. E aí, todos os remédios vão funcionar, vão regular esse ciclo. Eu falei ali, né, que regula como a gente absorve os nutrientes, como a gente produz energia, como a gente guarda essa energia. E aí, quando a gente fala em guardar energia, a gente pensa na obesidade, nos adipócitos, na gordura. Como a gente maneja essa energia. E aí, quantos aqui, não preciso responder, mas quantos aqui tem esteatose hepática, né, tem gordura no fígado? Como é que o nosso fígado trabalha essa energia, ele consegue jogar essa energia para fora, ela armazena e faz gordura hepática? A esteatose hepática é uma síndrome metabólica causada pelo nosso estilo de vida. Como é que distribui isso aí? Como é que essa energia como é que a gente controla o açúcar? Como é que a gente tem força, mobilidade? Tudo isso é ser regulado. Então a primeira coisa, o segundo remédio natural é o descanso, né? Se a gente respeita, se a gente usa o primeiro remédio natural, que é a luz solar, a gente vai ter um descanso adequado. Então a gente vai ter um período de recuperação adequado e a gente vai conseguir ter um período de atividade adequado. Depois eu vou mostrar o reloginho como é que funciona isso nas horas. Também o exercício físico. Isso é muito importante, o exercício físico. Já tem vários trabalhos mostrando que a longevidade tem relação com a atividade física. Então eles falam isso sobre a musculatura das pernas, como sendo indicador de longevidade. Quem tem mais músculo nas pernas tem mais longevidade. Mas quando se fala de músculo nas pernas, está se falando de quê? De alguém que tem mobilidade, de alguém que está sempre caminhando, está sempre em atividade, está sempre em movimento. Então a questão não é ter músculo nas pernas, a questão é estar em movimento, estar se exercitando, estar em atividade. Naquelas blue zones, né, que é aquelas zonas de maior longevidade, onde tem maior concentração de centenários, de pessoas que vivem mais de 100 anos, uma das características dessas zonas é que as pessoas estão sempre em movimento, né? Estão sempre em atividade. E uma coisa que hoje em dia cada vez a gente faz menos, a gente se acomoda no sofá, se acomoda no carro, a gente vai. É muito engraçado, né? Eu vi uma vez uma foto assim, da academia, uma escada rolante, o pessoal na escada rolante não subia a escada. Aí eles sobem para essa rolante para eu fazer esteira ou step na academia, né? Um negócio meio sem sentido. Mas é isso, a gente não se movimenta, a gente não se exercita, né? A atividade muscular, a atividade física é muito importante, né? Todo mundo tem mais de 50 anos, se não tem um trabalho braçal, deveria fazer musculação para ter massa muscular.
Eu falo aos pacientes que eu faço dia de obesidade, a mesma coisa também. É muito mais fácil ganhar massa muscular para perder peso do que fazer dieta. Porque a célula que mais gasta energia é o músculo. E não é um exercício não é a caloria do exercício em particular. Esse músculo, para se manter vivo, ele vai gastar mais energia do que todas as outras células. Então, se a gente tem mais massa muscular, a gente tem um gasto energético basal maior. Então, a gente tem uma margem ali de alimento que a gente consegue comer. Então, vamos supor que eu faço uma dieta restritiva de, 1.500 calorias. Se eu não tenho massa muscular, eu vou perder menos peso. Se eu tenho muito massa muscular, eu vou perder mais peso. Por isso, inclusive, os homens perdem mais peso que as mulheres, porque a tendência é que normalmente os homens têm mais massa muscular que as mulheres. Então, o exercício é muito importante. É tão importante que, vou dar um exemplo. Aprendi isso na pós-graduação de medicina do estilo de vida. Hoje tem um conceito da pausa ativa. Então, aquele indivíduo que ele trabalha em escritório, então ele passa 8 horas sentado no seu trabalho. Então, eles foram para uma empresa, pegaram aquele setor administrativo, todo mundo trabalha o dia inteiro, e eles fizeram um teste nessas pessoas. Eles dividiram em grupos, alguns foram para a academia, outros foram à academia, fizeram a pausa ativa e outros só fizeram a pausa ativa. O que era a pausa ativa? Era pausar o trabalho e fazer uma atividade. Então, assim, a cada hora, aliás, nós devíamos fazer isso na igreja, porque a gente já está aqui umas 2 horas e a gente não fez a pausa ativa. A cada hora, eles tinham que parar tudo e fazer uma atividade física. E que atividade física é essa? Poderia simplesmente ser levantar e sentar por 1 minuto. Vamos fazer isso aqui agora, vamos fazer uma pausa ativa. Vamos fazer isso. Todo mundo aí, levanta. Aí, vamos fazer. Queria estar 2 horas sentado, a gente tem que fazer a pausa ativa para essa hoje. Então, assim, senta. Vamos levantar e sentar 10 vezes. Aí, vamos lá, exercício. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Você sabe que, vamos lá, eu estou contando ali os minutos, 1 minuto que vamos fazer atividade física. Aí, é para se movimentar, para se mexer, sem preguiça. Vamos lá. Ali, tem gente que não consegue. Tá bom, já fizeram 10. Então, agora, para não ficar correndo muito, vamos fazer assim: vou levantar os braços. Baixar os braços, vou levantar os braços, assim para baixo. Aí. Vamos lá, vamos fazer exercício. Os dois, eu estou com o microfone. Não dá para caminhar aqui, porque senão vai ser uma permanência. Tá bom, parece sentar. Vamos fazer só 30 segundos para não atrapalhar demais. Mas olha só, eles fizeram isso na empresa. Então o pessoal fazia, levantava e sentava. Eles caminhavam no corredor da empresa. E eles fizeram isso com um grupo de 1 minuto. E outros ficavam 2 minutos. E outros que faziam exercício. O efeito de fazer isso que a gente fez agora por 1 minuto é o mesmo de ir na academia por 1 hora. Se a cada hora você fizer isso no seu trabalho, não é igual, mas é praticamente o mesmo efeito de ir para a academia 1 hora. E aí, assim, aquele que fez a pausa de 1 minuto teve uma melhoria na qualidade de vida, na diminuição de risco de doenças muito grande. Aquele que fez 2 minutos um pouco maior. Aquele que fez isso e ainda fez academia foi maior ainda, porque daí aumenta a massa muscular, né? Isso aqui dá movimento, dá agilidade. Foi maior ainda. Então, assim, é bom ir na academia? Sim. É melhor ainda ir na academia e estar o dia inteiro ativo. E se o seu trabalho te mantém sentado, 1 hora, a cada hora, pausa, ativa e faz uma atividade. Que isso vai mudar completamente a tua vida. Vai mudar completamente a tua saúde. Isso já está estudado, comprovado, tem evidência científica demonstrando isso. Diminui os riscos cardiovasculares, diminui a incidência de doenças, aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida. Essa de levantar e sentar a gente menospreza, mas, por exemplo, um dos índices de qualidade de vida do idoso é a capacidade que ele tem de levantar e sentar. E a velocidade com que ele faz isso. Um dos testes que a gente faz é pedir para que se levante. E se você olhar, a gente vai perdendo a mobilidade, é muito diferente daquele idoso. E aí é interessante que se você pega, eu fui, um exemplo pessoal, né? Fui com meu pai, visitar o irmão dele, que é 2 anos mais velho. Os dois ficaram doentes na mesma época. E aí a gente foi visitar meu tio,
estava meu tio andando de andador. E aí meu pai perguntou, mas será que daqui 2 anos eu vou ficar igual ao meu irmão? Ficou preocupado. Eu falei, não, porque os dois ficaram doentes, quando os dois ficaram doentes, assim, na mesma época em relação à idade. Meu pai ficou realmente com bastante perda de mobilidade, teve bastante dificuldade, e eu peguei ele, botei na fisioterapia, botei na musculação, forcei a caminhar. No início ele não conseguia caminhar uma quadra, hoje ele já caminha lá 1 hora por dia, faz musculação todos os dias, personal e tudo mais, porque senão ele não vai. Mas assim, tem muita saúde, tem 81 anos, e está lá, sobe em árvore, poda árvore, corta grama, não tem nada, ele não vê quando não dor. Mobilidade. Então assim, esses dias eu me mandaram um videozinho, estava lá o senhorzinho, lá 70 e poucos anos, 80 anos, foram na academia, foram fazer levantar, e aí ele não conseguia levantar, teve que levantar com ajuda. Depois de bastante exercício, ele estava levantando com um pezinho na mão. Então assim, mobilidade, exercício. Exercício é um remédio natural. E o exercício também ajuda a regular um pouco o nosso ciclo circadiano, né? Porque a gente, inclusive, está programado para fazer essas atividades, e quando a gente faz essas atividades, a gente produz certos hormônios. Muita gente tem ansiedade e quer tomar remédio para ansiedade, só que esquece que o músculo é um dos maiores produtores de serotonina. Se tivesse atividade física, por isso que a gente sente tão bem com a atividade física, né? Quanto mais exaustivo, inclusive, mais a gente produz os neurotransmissores de satisfação e mais tranquilos a gente fica. Então, às vezes, o tratamento da ansiedade é fazer exercício. Eu lembro quando eu fiz a travessia do Kenny Tepezinho, a gente quase morreu lá dentro, a história é bem interessante. Mas aí, inclusive, aconteceu um milagre lá, porque começou a chover no meio da noite, a gente estava lá dentro do Kenny, se chovesse dentro do Kenny, a gente ficava pilhado lá. E não caiu uma gota dentro do Kenny, começou a chover só de manhã. Quando a gente saiu, é proibido, não pode filmar esse negócio aí. É proibido fazer é proibido fazer a travessia lá, a gente fez de forma meio, né? Você vai ter tantos, não vou ser preso por isso, nem simultado agora. Mas aí a gente saiu pro fiscal do diploma, viu a gente, como vocês estão indo? Nós fizemos uma travessia. E aí, mas como assim? Está chovendo a noite inteira, como é que vocês saíram? Choveu lá em cima do Kenny, não choveu lá embaixo, isso foi uma parte do milagre de vida. Mas o que eu queria contar dessa questão do exercício, que a gente saiu exausto de lá, eu fiquei a semana inteira assim. Quem faz esse exercício sabe, tu termina o exercício e fica zen, né? Bem assim, overdose de dopamina, overdose de serotonina. Então assim, se você está ansioso, exercício físico, vamos fazer atividade, vamos se movimentar, vamos para a academia, vamos fazer um esporte, vamos fazer uma atividade pública, vamos caminhar. E por isso é importante, inclusive, a caminhada, que você sugere, que a gente use os sábados, inclusive, para a gente caminhar no meio da natureza. A gente não só produz o benefício do exercício, como também está comprovado que visualizar a natureza, ver a natureza, o azul do céu, também melhora os níveis de ansiedade e estresse. Pés descalços. Não tem comprovação científica disso. Mas também melhora. Então é importante o exercício físico, ele também interage por isso com o verdadeiro remédio natural. A alimentação nós vamos falar no próximo dia. O uso da água. Os trabalhos mostram, os estudos mostram que a população ocidental principalmente é cronicamente desidratada. Muita gente come achando que está com fome e na verdade está com sede. Muita gente tem problema de dor de cabeça, enxaqueca por desidratação. Irritabilidade, ansiedade por desidratação, perda de energia, perda de sono, perda de mobilidade, lesão muscular por desidratação, fraqueza por desidratação. O consumo ideal de água é 40 ml por quilo. Então, uma média de 2 a 3 quilos dependendo do teu tamanho. 2 a 3 litros de água por dia. Quantos a gente bebe por dia? Quem aqui bebe 3 litros de água por dia? Não dá meia dúzia. Não dá meia dúzia. Desidratação. A água é um grande remédio natural. E a água não só ingerida, né? A água tem diversos usos medicinais. Né? O banho, água fria, água quente,
Existem vários usos da água, mas a hidratação, o consumo de água é muito importante. Todos os pacientes que eu atendo, eu explico para eles que eles têm que tomar pelo menos 2 litros d'água. A dica que eu dou é encher de manhã cedo 4 garrafas de meio litro e espalhar para onde trabalha, onde circula. Aí, doutor, eu não consigo tomar água, não consigo. Então espalha essa garrafinha. Se tu enxergou a garrafa, tu bebe. Não porque tu está com sede, mas porque tu enxergou a garrafa. E tem que chegar no final do dia com as 4 garrafinhas vazias, tomando no mínimo 2 litros. Até que subir um hábito. 2 a 3 litros de água. Quem tem constipação é obrigado a beber água. Muitas vezes constipação também é um sintoma. Então, se tem qualquer um desses sintomas que você tem, tome mais água. A água é um grande remédio. E por fim, o ar puro, né? A gente não precisa falar. O ar puro também não é só estar no lugar de ar puro, né? É interessante que no transplante a gente vai no estado inteiro fazendo a retirada dos órgãos para transplante. E aí, quando a gente vai retirar o órgão de um sujeito que mora lá no interior, lá, que morou na roça inteira, o pulmão é rosinha, bonitinho, vai tirar o órgão de uma pessoa que mora aqui em Porto Alegre, igual um pulmão de fumante, né? Por causa da fuligem, por causa da poluição, né? Já escurinho, cheio de lesões, assim, lesões não digo, mas de fuligem ali, de sedimentos. Então, o ar puro não é só estar no ar puro e na natureza, ou ver um lugar de um ar mais puro, isso também é importante. Mas também a respiração. É interessante, quando a gente nasce, você olha o bebezinho, ele respira pelo abdômen, né? Os cantores aprendem a respirar pelo abdômen, né? E a gente vai perdendo essa capacidade de respirar pelo abdômen, né? E a gente vai respirando cada vez menos, cada vez mais curtinho. E aí a gente vai colabando, a gente acaba perdendo a capacidade pulmonar. O pulmão, ele às vezes vai colapsando na periferia, assim, a gente tem uma capacidade pulmonar reduzida pela falta de mobilidade, por estar muito tempo sentado. E a gente vai... Então é importante também não só respirar bem, não só respirar um ar puro, mas também aprender a respirar. Então, às vezes, fazer exercícios respiratórios, respirar profundamente, né? Essa respirada profunda, né? A gente tem que fazer esse exercício algumas vezes ao dia para expandir bem o pulmão e fazer atividades físicas e movimentar para a gente também ter esse estímulo pulmonar. Respirar bem é muito importante, né? Alguns sintomas também estão relacionados à falta de respiração. E é o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Eu já tive paciente que chegou no meu consultório, eu sou cirurgião da digestivo, então aparece bastante paciente com problema gástrico. E aí, doutor, agora eu comecei a comer bem e eu estou me sentindo mal. Porque não houve equilíbrio na transformação. Ele tinha uma dieta de um jeito, de uma hora para outra ele mudou completamente de dieta. E aí começou a ter sintomas. E o corpo não estava adaptado àquela dieta nova. A dieta era mais saudável, sim, mas o corpo não teve tempo de se adaptar à nova dieta. A flora intestinal não teve tempo de se adaptar à nova dieta. Então, assim, a pessoa começou a fazer sintomas. Então, por isso que o equilíbrio, né, é importante. Mas o termo original não é equilíbrio, é abstinência. E aí a gente volta ao conceito lá do Hipócrates, ao texto que a gente leu antes, anterior ao Hipócrates, que diz que a abstinência é o quê? Eu me privar daquilo que me faz mal. Dourar um pouco a pílula usando equilíbrio. A gente vive numa época de politicamente correto, né? As palavras têm que ser mais dóceis. Mas o termo é abstinência. Nós temos que nos abster daquilo que nos faz mal. Nós temos que ter uma escolha, né? O que é mais difícil? Meus pais agora, eles faziam musculação lá na academia assim por conta, eu agora fiz eles pagar para o personal. E é caro o personal, né? Eles, mas é muito caro. Eu falei, é mais barato que remédio. É a escolha, né? O que a gente quer? A gente quer gastar R$1.000 em remédio ou R$1.000 numa academia com personal? A gente quer gastar tempo no sofá e daqui a pouco olhando uma televisão e daqui a pouco não conseguir levantar do sofá? Ou a gente quer estar lá fazendo a pausa ativa e sentando, levantando, fazendo exercício para a gente poder estar lá nos 80 anos, lá saudável, com mobilidade? É uma escolha. A gente vai ter que se abster de algo para conseguir algo muito melhor. Tem um experimento que fizeram na criança que é famoso do marshmallow, né? Não sei se vocês conhecem, né? Eles pegaram crianças ali de pouca idade, 2, 3 anos, e aí colocaram um marshmallow e disseram para ela assim, olha, eu vou botar esse marshmallow aqui, mas eu vou buscar um segundo. Se tu não comer esse, eu te dou um segundo, tu vai ter 2. E aí eles saíam, e aí estavam filmando as crianças,
E aí voltavam depois e voltavam o segundo se elas não tivessem comido. Se elas tivessem comido elas ficavam só aquele um. E aí algumas crianças ficavam lá, olhavam, um grande número de crianças comia e algumas crianças também conseguiam se segurar e não comer. Só que eles acompanharam essas crianças alguns anos depois para ver o desempenho que elas iam ter na escola, o desempenho que elas iam ter. E depois, mais tarde, elas foram avaliar o desempenho profissional, inclusive. Aquelas crianças que conseguiam se segurar e se abster daquele prazer imediato, para ter um ganho maior depois, elas iam melhor na escola, elas tinham mais desempenho depois profissional. A abstinência é um remédio natural. Nós temos consciência, por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos decidir o que a gente quer. Quando a gente fala disso, a gente tem que falar da epigenética. Epigenética é uma disciplina nova na medicina que estuda as alterações que ocorrem no nosso DNA em função do nosso estilo de vida. Isso é muito interessante. É como se o nosso estilo de vida, nossas decisões, reescrevesse o nosso DNA. Então imagina o nosso DNA com uma receita de bolo. Ele tem a receita de bolo lá e lá tem todos os ingredientes e a forma de preparar o bolo. Aí você é uma cozinheira excepcional, você vai lá e diz, mas esse bolo vai ficar melhor desse jeito. Aí você risca lá um dos ingredientes ou uma das coisas de preparo, cola em cima um papelzinho, escreve um outro ingrediente, uma outra forma de preparo e passa a fazer um bolo diferente. A receita original está lá, mas tem essa etiquetinha em cima com um novo ingrediente. Isso é epigenética. O nosso estilo de vida muda o nosso DNA, conforme os nossos hábitos, nossas decisões, o nosso DNA vai sendo metilado, vai sendo reescrito. Isso é tão interessante que esse DNA reescrito, ele passa reescrito para os nossos filhos. E esse adesivo ali em cima do DNA, ele dura até 3 ou 4 gerações. E se a gente for lá na Bíblia, quanto tempo dura a bênção ou a maldição? 3 a 4 gerações. Então não só nós nos abençoamos ou nos amaldiçoamos pelos nossos hábitos, como nós abençoamos ou amaldiçoamos nossos filhos por 3 ou 4 gerações. E aí você, porque o meu DNA é de ser gordo, não, porque o DNA é magro. Não, você é pela sua decisão. Porque você pode mudar o seu DNA. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Nós não somos reféns nem da nossa carga genética. Nós somos reféns da nossa decisão. O que nós queremos na nossa vida. E por isso o conselho bíblico. Escutem atentos o que Deus está dizendo para vocês. Mas sigam os conselhos. O que não é a hora de fazer, o que a gente não tem capacidade de fazer, Deus vai fazer por nós. Mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Ele está mostrando para nós, é nossa obrigação de fazer e a nossa escolha. Nós podemos escolher fazer o que Deus pede para nós, ou não. Mas o livre-arbítrio traz responsabilidade. E essa responsabilidade é a consequência das nossas decisões. E aqui a gente está vendo que Deus nos deu todas as ferramentas para que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, tenhamos uma vida saudável e plena. E é interessante aqui, por exemplo, eu falei do sono, né? Então ali os trabalhos científicos mostram, né? O ciclo de dormir e acordar, o equilíbrio do açúcar do sangue, a energia, o comer, o absorver, o gastar energia, a produção de gordura, a secreção de insulina, a acumulação de gordura, a limpeza do sangue da glicose, a absorção dos alimentos, tudo isso é regulado pelo que eu falei até agora, pelos 8 meses atrás. O ciclo do sono, de comida e jejum, de uso e armazenamento de energia, e tudo isso. Então, quando o ciclo circadiano funciona, a gente tem um perfil metabólico melhor. Quando não funciona, a gente tem um desequilíbrio metabólico e todas as doenças metabólicas que a gente encontra hoje, e depois a gente fica tomando quilos e quilos de remédio. Se a gente fosse pensar lá no paraíso, quando era o ciclo de 12 horas dia, 12 horas noite, e a gente tivesse um ciclo regular, a gente poderia dizer que o nosso corpo funcionaria assim.
É interessante isso, né? Quando a gente acorda pela manhã, o nosso corpo ele está mais habilitado a atividades aeróbicas, então a caminhar, a estudar, a se concentrar, mas à tarde a gente está mais habilitado a atividades de força. Os atletas de alta performance, eles sabem disso. Eles fazem os treinos aeróbicos de manhã e os treinos de força à tarde, porque o corpo está mais preparado para isso. Então, se eles fizerem musculação à tarde, não tem um desempenho melhor na musculação do que se fizer de manhã. Mas eles precisam correr, eles vão correr de manhã, então vai ter mais desempenho. Eu sempre gostei de estudar de manhã, e por isso, inclusive, a gente fala, né, para estudar, ler a Bíblia de manhã cedo. Nossa mente está mais clara e mais apta ao estudo, à concentração pela manhã do que pela tarde. É interessante que aqui fala dos movimentos intestinais. Para ter uma ideia, quando a gente vê o pôr do sol e começa a produzir melatonina e cai os hormônios do dia, o nosso intestino ele vai diminuindo a atividade. Quando a gente está no sono profundo, a gente tem o pico de melatonina, o nosso intestino paralisa. Por isso, inclusive, a gente tem que comer cedo. Porque se a gente tiver, quem já comeu tarde, foi para a cama e depois acordou de manhã com a sensação de que a comida ainda estava no estômago. Não era só sensação. Porque o estômago não tinha esvaziado quando o trato digestivo paralisou. Aí tu acorda com aquela sensação ruim, com aquela fermentação toda, às vezes vazia, porque realmente tu devia ter comido mais cedo ou dormido mais tarde. Não, comido mais cedo. Mas, porque o nosso corpo ele vai fazer isso, é o ciclo biológico. Então, no meio da noite aqui vai paralisar os movimentos intestinais, e aí tu vai ter o sono profundo, e aí tem todo o ciclo, e isso é regulado pela luz. Isso a gente pode regular ou desregular pela luz ou pelas nossas atividades. O exercício também é um regulador do ciclo circadiano, o alimento também é um regulador do ciclo circadiano. Todos os dois elementos naturais eles estão intimamente ligados ao ciclo circadiano, às reações metabólicas do organismo, ao equilíbrio metabólico do organismo. E por isso os verdadeiros remédios naturais, ar puro, solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água e principalmente a confiança no poder divino, porque nós não somos perfeitos, a gente nunca vai conseguir ser perfeito. E aquilo que a gente não consegue fazer por nós, Deus faz por nós. Se nós fôssemos pagar o preço de todas as coisas que a gente faz errado, a gente não estava vendo ninguém. A gente só está vivo hoje aqui, a gente só tem saúde, mesmo que é uma saúde relativa, porque Deus nos abençoa e Deus está preenchendo aquilo que nos falta, aquilo que nós falhamos. E às vezes Deus permite as doenças. Sempre tem essa pergunta, quando a gente vê um paciente doente, o paciente pergunta, o que eu fiz de errado? Às vezes pode não ter feito nada de errado, mas aquilo de novo é um desperdício de milagres, né? Tem coisas que se Deus fizer por nós, ele atrapalha o grande objetivo dele conosco, que é nos salvar. Então, se tem algo que está nos fragilizando na nossa comunhão com Deus, Deus vai deixar aquilo aparecer, para que a gente possa corrigir. Porque quando a Bíblia diz lá que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, não está dizendo de dinheiro, não está dizendo de saúde, está falando da salvação. Tudo ocorre para a salvação daqueles que amam a Deus. Então, por isso que a gente tem que ter sempre um espírito alegre e sempre agradecer as bênçãos de Deus, porque mesmo aquilo que a gente não entende como bênção pode ser uma bênção. Mas Deus não quer dar uma meia vida, Ele quer dar vida em abundância. Então, a gente também pode ficar tranquilo que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente fica atento a Deus e busca o conhecimento de Deus, Deus vai nos preencher e vai nos dar essa vida em abundância. É importante, e aqui para encerrar, doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. As palavras dirigidas a Israel verificam-se hoje naqueles que recuperaram a saúde do corpo ou da alma. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. O desejo de Deus para toda a criatura humana exprime-se nas palavras: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Terceiro João 1:2. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades,
redime a tua vida da pressão e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 13 e 4. Que a gente possa ter essa mensagem hoje em mente, foi um pouco mais científica, mas assim, que os verdadeiros remédios naturais não são, por isso que eu sempre fiz, das outras vezes eu brinquei, né, os pseudonaturais, né, que se a gente faz, se não está na natureza disponível, não é natural. Os verdadeiros remédios naturais são verdadeiros por quê? Porque Deus deixou à disposição gratuitamente para o uso de todos, e para regular o nosso organismo, para que aqueles que respeitam as leis da natureza consigam ter vida e abundância. Se a gente tem alguma dificuldade de saúde, se a gente tem alguma doença, não é para parar de tomar remédio não. Mas talvez seja a hora de a gente repensar a nossa vida, ter mais mobilidade, mais exercício, melhorar o rosto, trocar as luzes da sala, desligar as luzes da casa, desligar os eletrônicos e fazer todas as mudanças que a gente quer, porque Deus quer nos dar uma vida abundante, mas a gente também não pode fazer aquilo que a gente não permite que Ele faça. Eu sempre brinco que Deus tem uma chuva de bênção para nos dar, a gente fica com o guarda-chuva aberto, que a gente não quer. Por isso que uma das palavras mais frequentes do Espírito de Profecia é cooperar com Deus. Nós temos que cooperar. Se a gente deixar esse guarda-chuva, ficar atentos a Deus, que Deus vai fazer o milagre que Ele quer fazer por nós, nos dar uma vida abundância.